Oi, eu sou Simone Gantuá e esse é o Direito Empresarial do Século XXI. Se você nunca viu o meu canal, dá o seu joia, dá o seu like, se inscreve no canal para a gente poder continuar produzindo um conteúdo legal e bacana para você. E se você já é inscrito no canal, dá o seu like para a gente continuar dizendo para o nosso amigo, YouTube, que nossos vídeos são bons para que ele continue mostrando o nosso vídeo para outras pessoas. Pois bem, o tema do vídeo de hoje é como identificar uma peça empresarial que caia na prova específica da OAB. A gente sabe, e aí eu acho que eu preciso fazer esse exercício com vocês, que muitas pessoas temem demais o direito empresarial, inclusive para fazer de provas específicas e, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, o número de inscritos empresariais na prova de empresarial, para fazer a prova específica, é o menor de todas as outras disciplinas que a gente tem e que são elegíveis para fazer a prova específica. E isso tem uma razão muito simples, isso tem a ver com o esvaziamento do conteúdo de empresarial em muitas universidades espalhadas pelo Brasil e uma prevalência do conteúdo de direito público. Óbvio que eu não estou dizendo que direito público não é importante, não, estou longe de dizer isso. Mas o esvaziamento do conteúdo de direito empresarial correlacionado com o programa, e com o edital que constam as matérias de direito empresarial aptas a cair na prova específica, faz com que os alunos desistam de fazer as suas provas específicas de direito empresarial. E eu vim aqui para te convencer do contrário. Se você gosta do direito empresarial, se você estudou direito empresarial, se você quer se tornar um advogado especialista, a prova da OAB é uma excelente oportunidade para você aprofundar os seus estudos e, inclusive, chegar numa entrevista de trabalho e dizer para o seu chefe, eu fiz específica de direito empresarial. E aí, a grande dificuldade que vocês enfrentam na hora de fazer o exame de ordem, qual é? Identificar a peça processual, já que ela vale metade dos pontos da prova da OAB. E qual a dificuldade que vocês enfrentam? Primeiro, quando você vai fazer a sua prova da OAB, aquilo ali é um momento culminante de algo que você fez e foi construindo ao longo de 5 anos de faculdade. Ela é o resultado de todas as camadas de dedicação que você deu durante os 5 anos de faculdade. Então, quanto menor a sua dedicação nos anos anteriores, maior vai ter que ser a sua dedicação perto da prova. Porque o direito empresarial, sobretudo a peça processual, ela não fala por si exclusivamente alinhada com o direito empresarial. O ordenamento jurídico é uma coisa só. E na hora que você tem que aplicar na prática profissional, na peça prática profissional, o direito material, você precisa de um instrumento, que é o processo civil. E aí entra a dificuldade que os alunos normalmente me falam na hora do exame de ordem em relação ao direito empresarial. Ai, mas podem cair muitas peças. Podem cair muitas peças. E por que podem cair muitas peças? Da mesma forma que podem cair muitas peças em civil. O direito é muito vasto, os instrumentos e os antídotos jurídicos processuais são vastos dentro do universo e da multiplicidade de relações jurídicas que são possíveis de serem estabelecidas entre empresários. E tá tudo bem, só que você precisa conhecer esses instrumentos. Então, boa parte das peças possíveis de se cair numa prova de civil podem cair numa prova de empresarial. Então, se você estudou para fazer uma petição inicial de uma ação pelo rito comum, que é uma forma de bolo, se você conhecer o direito material do direito empresarial, você consegue fazer uma ação dentro das regras de direito empresarial em que é cabível você fazer uma petição pelo rito comum. E você vai precisar adaptar os fundamentos jurídicos de uma peça. Mas tem peças que são específicas de direito empresarial? Tem. Tem peças que são específicas e exclusivas, mas que dialogam com essas peças básicas. Exemplo, eu vou fazer uma inicial de um requerimento de falência por um credor. Tem requisitos específicos para essa peça? Claro que tem, que eu preciso observar, mas ela segue basicamente o esqueleto de uma petição inicial normal que você faz no direito civil, no processo civil.
Então, não há uma grande diferença. Então, você precisa conhecer o processo civil como instrumento e você precisa conhecer o direito material específico do direito empresarial. Então, você precisa saber que a gente tem peças específicas? Precisa. O requerimento de falência é um deles, a ação revocatória é um deles, a gente tem a habilitação de crédito, a gente tem a recuperação judicial, a gente tem também a dissolução parcial de sociedade, a desconsideração da personalidade jurídica. Então, tem inúmeras peças que são específicas de direito empresarial, mas eu lembro para você, se você sabe fazer pelo processo civil geral, você sabe fazer pelo direito empresarial, porque o que você vai fazer é adaptar o instrumento, que o processo é um instrumento, para aplicar o direito material empresarial. Então, você, para reconhecer a peça, você precisa conhecer muito bem o direito empresarial e procurar o antídoto, porque, por exemplo, você pode interpor no curso de um processo alimentar um embargo de terceiro, no curso não, né, mas pode acontecer incidentalmente algo no curso do processo alimentar que faça com que você precise entrar com embargo de terceiro. Embargo de terceiros não muda, porque a gente está falando de direito empresarial, muda o subsídio e o fundamento legal daquele tipo. Cai execução. Execução é uma peça de direito civil, uma peça de direito empresarial. Pode cair um cumprimento de sentença, pode cair agravo, pode cair recurso de apelação. Então, N recursos possíveis e aplicáveis ao direito civil estão também aplicáveis. Então, esse vídeo não é para te ensinar neste momento, a partir de um caso concreto, coisa que eu pretendo fazer em algum vídeo, em algum momento aqui para vocês, é mostrar para vocês que a dificuldade que vocês têm na identificação de uma peça não é uma dificuldade só do direito empresarial, não é. Isso acontece em todas as disciplinas. Os dados que a gente tem, de uma forma geral, dentro do último estudo feito pela OAB, é de que apenas 20% dos inscritos são aprovados no resultado do exame de ordem. E isso decorre de uma deficiência dos 5 anos que você teve de faculdade. As pessoas que passam de primeira, né, na maioria dos casos, tem exceção, sempre tem. E, obviamente, se você está nessa exceção, se você for um cara que fez a faculdade sério, não se defina por esse resultado. Mas a maioria das pessoas que passam de primeira são pessoas que levaram esses 5 anos com a seriedade e com a dedicação que se espera desse universo. Então, se você, fazendo a sua autoanálise, você precisa ser justo com você mesmo e ser verdadeiro com a sua autocrítica, de saber que se você não fez esse dever de casa, seja em qualquer disciplina, direito empresarial, direito do trabalho, direito constitucional, seja quem for, você precisa fazer a sua autocrítica e saber que se você tem essas dificuldades, seja em qual disciplina for, você vai ter que fazer o seu dever de casa e estudar o direito material para aplicá-lo junto e concatená-lo junto ao direito processual. E só para terminar esse vídeo, eu queria dizer para você, mais uma vez, e eu vou insistir nesse ponto, não deixe de fazer a sua prova específica de direito empresarial pelo simples fato de que você acha que a matéria é difícil e reprova demais. Se direito empresarial está dentro da esfera daquilo que você pretende fazer seguindo a sua carreira de advogado, eu recomendo fortemente que você faça. Porque nada como você se desafiar no momento para você chegar na hora de uma entrevista no escritório e dizer assim, eu gosto tanto de direito empresarial que eu me desafiei, fiz o meu exame de ordem de direito empresarial e passei. Eu sou uma dessas pessoas. Óbvio, eu fiz numa época que não era nem direito empresarial, era direito comercial. Mas eu me orgulho de ter feito a prova daquilo que eu realmente gostava de estudar. Já que eu vou ter que estudar, que eu estude aquilo que eu realmente gosto. Até o próximo vídeo, até semana que vem. E se você vai fazer exame de ordem, escolha bem a matéria, senta o seu rabinho na cadeira e comece a estudar hoje. Beijo, tchau!